Torcedor do São Paulo, vitória importante do Tricolor fora de casa contra o Bahia. Uma vitória para manter o São Paulo ali no G6, nessa briga por uma vaga na Libertadores. Vamos acompanhar aqui o pessoal do Linha de Passe e ESPN Brasil, analisando ali, falando sobre essa vitória importante do São Paulo. Créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Seguinte, estamos lá com a classificação. Vamos direto para essa briga pela Libertadores envolvendo os times que jogaram essa noite. Essa noite não, noite passada que já virou de meia-noite. O Internacional venceu o Criciúma 1-0, jogando em casa. Muito mais volume de jogo, poderia ter feito mais. Ficou no 1-0, mas segue numa campanha excelente do segundo turno. 13 jogos sem perder, o Internacional vai bem no comando do Roger. E aí a gente tem o São Paulo, que está ali em sexto com 54 pontos. E o São Paulo venceu o Bahia, que também era concorrente direto por essa vaga. São Paulo fez 3-0 fora de casa para cima do Bahia, só agravou ainda mais a situação do Rogério Ceni lá no clube baiano. 54 pontos. Então hoje você tem um G6 que desgarra do resto. Então hoje com a vitória do São Paulo, Bahia podia chegar junto ali, não chegou. São 8 pontos de diferença do sexto colocado para o sétimo. Restando 18. Restando 18. Diferença grande para tirar. Exatamente, exatamente. Esse G6... Isso é importante. Então, esse Internacional e esse São Paulo agora... Aliás, o Internacional que ainda pode de forma direta para a Libertadores. São Paulo também tem essa chance. O Flamengo vai jogar amanhã. O Flamengo está nessa briga também. Você está dizendo que definiu a Libertadores e a pré. Esse bloco aí está definido? Eu concordo com você. Até porque, né? Não dá 8 pontos, cara, muita coisa. E um Bahia que seria esse concorrente, mas numa situação muito delicada. Cruzeiro tem uma final para disputar. Exatamente. Né? Tá tudo ali. Atlético Mineiro tem uma final para disputar. 2 jogos a menos. O Vasco, que é nono colocado, está a 11 pontos, restando 18. Então você tem que falar para todo mundo lá que tá pintadinho de verde, que a Libertadores vai parar para o Vasco chegar. Então, assim, a galera da Libertadores da América, essa turma aqui já pode começar a pensar em Libertadores. Agora, quem que vai para a pré, quem não vai, é que a gente vai decidir. Eu acho que aí essa história da pré tá entre o Inter, o Flamengo e o São Paulo. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil... Aí ele já está lá. Está encaminhado. Aí ele abre uma vaguinha aí direta para o quinto colocado. Eu acho que quem mais impressiona desses que vem de baixo, vamos dizer assim, é o Internacional. É o que o Inter tem feito. Vaga impressionante. Direta. Por superar os problemas do Rio Grande do Sul, não pelo elenco, né? Não pelo elenco, mas acho que... O elenco do Inter é para isso. Não, tudo bem, mas eu não estou dizendo quem mais surpreende. As condições do ano, né? Estou dizendo para mim, quem mais está jogando é o Inter. Tá. Olhando para esses daí. Há algum tempo, né? Esses que estão chegando, exato. O Bahia, cara, o Bahia é uma loucura, porque o Bahia, aliás, hoje, de alguma maneira, a gente está vendo os lances aí, o Bahia finalizou 24 vezes, o Bahia não consegue fazer um gol, e não é que foi só nesse jogo que o Bahia finalizou 24 vezes, o Bahia é um time... campeonato. É o campeonato todo. O campeonato do Bahia é esse. Eu fui pegar o número de grandes chances perdidas, tal, dos times, aí você tem lá, claro, os que estão em cima e que são os que criam mais, né, que em geral o Palmeiras, Botafogo, acho que é nessa ordem, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Internacional e Bahia. Então, assim, é um negócio impressionante, isso tem sido constante, né? O Rogério Ceni está sendo muito criticado, mas eu acho que quando a gente olha para o que o time tem produzido, para o que o time tem criado de chance, e hoje especificamente, na hora que você tem o Bahia jogando muito bem naqueles 25 minutos iniciais do primeiro tempo, criando uma chance atrás da outra, e aí você entrega um gol de presente. Quer dizer, quanto disso você pode atribuir ao treinador, sabe? Olhando para esse contexto, que ok, é o de hoje, mas repito, principalmente o de grandes chances perdidas, não é só o de hoje. Eu sempre acho que o técnico tem um objetivo também, que é fazer o time criar, né? Depois chega ali na última bola, na hora da finalização, você vai culpar o treinador, enfim. E ele mudou o time, né? Ele não teria o Tassiano, não teve o Tassiano. Fez uma opção pelo Ademir e pelo Luciano Rodrigues. Ele está tentando criar situações. O Everaldo vai perdendo espaço. O meio-campo acho que poderia em algum momento ser mudado. A gente já está vendo aí o Inter, né? Mais uma vitória. Criando muito, mas... 2-0, eu falei 1-0, 2-0. Mas um Criciúma que normalmente vende muito caro, né? É um time... O Tencate tem essa característica do trabalho dele, né? Daqui a pouco sai um golaço, né? No Alan Patrick em cobrança de falta. Mas eu concordo com o Jean, porque contexto, né? Contexto faz muita diferença, porque
O Inter passou por tudo que passou o Rio Grande do Sul, sem poder jogar no Beira-Rio, com problemas, né, que seria até normal a gente falar de problemas emocionais dos jogadores, pelo que eles passaram, e com troca de treinador, com desclassificação em Sul-Americana do jeito que foi. E o Inter, quando se acertou, e aí tem muito do trabalho do Roger, porque ele teve coragem de fazer mudanças. Em algum momento ele perde durante algumas rodadas o Alan Patrick, o time vai se acertando. E sem abrir mão dos seus conceitos. Né? O Roger faz, de novo, um trabalho muito bom. Né? Eu digo de novo porque na temporada passada com o Juventude também ele fez e tinha ficado alguns anos sem ser esse destaque, né? O destaque que ele tinha tido lá no passado com o Grêmio, com o Palmeiras. E nesses contextos, né, mas acho que não tem assim, Bahia e Cruzeiro, que seriam os candidatos a se meter nessa briga aí, pelos contextos já citados, o do Bahia eu acabei de falar, e o Cruzeiro também, agora com foco absoluto e total na final da Sul-Americana, acho que não tem força para buscar nem São Paulo, nem Inter, então os 6 estão definidos e vai restar essa disputa aí pelas 4 primeiras colocações. O São Paulo tem futebol nesse momento para ser o 4º colocado? Ele está na briga com o Flamengo e com o Inter. Seria uma enorme surpresa pelo futebol e principalmente pelo elenco. Assim, o elenco do Flamengo, eu não vou comparar com o elenco do São Paulo por respeito ao próprio esporte. Eu acho o elenco do São Paulo um elenco elogiável na postura, aguerrido, personalidade forte, quase passou pelo Botafogo na Libertadores. Bom treinador. Dificultou pro Atlético. Então, tem que avisar pra muita gente isso daí. Mas tudo é bom treinador. Já vou entrar nisso. Então, eu acho que esse elenco do São Paulo, ao contrário do que algumas pessoas dizem, alguns colegas inclusive colegas são paulinos que conhecem o futebol, aqui da redação... Só faltou dar nome agora. Não vou dar por respeito, obviamente, porque ele não tá aqui pra se defender. É o motorista da van? Não, não é motorista da van, não. Tá. Esse vai ser um dos maiores comentaristas do país do futuro. Opa. Eles acham que o trabalho do Zubeldia não evolui. Eu já acho que o trabalho do Zubeldia, diante de tudo que esse elenco de São Paulo oferece, bateu no teto. A impressão que eu tenho é que eles querem que entre num carro que pode chegar a 100, 120 por hora, e se não chegar a 150 não basta. Porque, não tem associações, o time não triangula, não tem aproximações. Eu acredito que depois de perder o Pablo Maia, mal jogou com ele, perdeu o Alisson, que era a estrutura do time, não tem o reforço para a lateral esquerda. Depois que saiu o Caio Paulista, só o Wellington pode jogar. O Caleri, numa fase discutível. O Luciano, bom jogador, oscila. Todos os jogadores que a diretoria trouxe, nenhum Rato fez o primeiro gol hoje. E depois de muito tempo. Tem 8 tempo. assistências no ano, tal, passou um tempo machucado antes até voltar, né, se recuperou de uma lesão séria. Mas fez o primeiro gol hoje, um meia atacante, desde a semifinal da Copa do Brasil do Corinthians ano passado. Né? Do outro lado você tem o Ferreira, que é um bom jogador, cara que gosta muito do clube, etc. Mas, obviamente, não é o Luiz Henrique. Não é um jogador de lado de campo do Palmeiras, não é um jogador de lado de campo do Flamengo. Você olha o elenco do Inter, é melhor que o do São Paulo. É consideravelmente melhor, o time titular. Um bom treinador também. Hoje eu vou contar uma situação aqui. Porque é equilibrado e tal. A gente começou a fazer um cara a cara ali. Foi lá na redação? Com seus discípulos, lá na redação. O pessoal do Data? Exatamente. A redação deu 9-2 pro Inter. Do time que tinha jogado. E se parar pra pensar bem, não é 8-3. exagero. Né? Não é. E aí, como alguém pode esperar... O treinador, quem ganhou? Roger ou Zubeldia? Não fizemos. Como você pode esperar que esse elenco dispute com o Flamengo e com o Inter, nesse momento, uma colocação no campeonato? Ou seja, eu acho que o São Paulo, dentro de tudo que era possível nesse ano, mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, está no limite. É a melhor campanha do São Paulo. O São Paulo ganhou o primeiro jogo ano passado, quando foi campeão da Copa do Brasil. Um título ano passado importantíssimo da Copa do Brasil. Mas isso é o mais importante. Você ganha o campeonato, a temporada fica diferente. Mas quando você avalia trabalho do técnico, e é disso que você está falando, sim, eu tenho que olhar regularidade, resultados, consistência. O São Paulo ganhou o primeiro jogo ano passado do Campeonato Brasileiro fora de casa, na última rodada, com o gol do Caio Paulista. Na última rodada. O São Paulo esse ano, ele é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, diante daquilo que o Zubeldia tem, as críticas ao Zubeldia, elas são completamente desconectadas da realidade. Você pode discordar de uma alteração, você pode discordar de uma escalação em alguns momentos, mas olhar para o treinador e achar que esse time podia fazer muito mais, com todo o respeito aos meus amigos, e são pessoas que eu adoro, eu acho que tem muito mais de
paixão pelo clube e de tecnicismo do que propriamente de entender os contextos de São Paulo vividos na temporada. Fala, professor. Fora a fritura dentro do CT, né? Mas, que já negaram, mas já tiraram do fogão essa panela aí já? Eu sei que é palpite, não é informação. Palpite. Ele vai classificar para Libertadores e se não se cansar do que aconteceu no São Paulo até agora, vão trocá-lo. Mas é só um palpite, não uma informação. É que no São Paulo as decisões são meio populistas, então tem que ver qual que é o termômetro da torcida para decidir o que fazer. O São Paulo gosta de uma crise. Atualmente, as preferências às vezes é pela crise. Eu não acho que o trabalho é ruim assim. Acho que tem limite. O título da Copa do Brasil já foi ultrapassando o limite. Foi. Né? E aí criou um teto que o time não consegue alcançar. Né? Não consegue. E aí você olha para o treinador e fala, não, isso aqui da Copa do Brasil era só o primeiro degrau desta longa escada rumo ao Campeonato Mundial de Futebol. E eles estão esperando isso. Sabe o que eles estão dizendo para você, os meus colegas agora? Quer dizer que o elenco do São Paulo é melhor que o do Fortaleza? Mas e o contexto que ele trabalha e o Voivoda trabalha? Quanto tempo está o Voivoda lá? Porque o Voivoda já... o Voivoda já tentaram se livrar dele lá atrás. É que ninguém lembra agora. Tinha torcedor querendo botar o Voivoda. E se o Voivoda for passando do rebaixamento, ele tem estabilidade? Tem, né? Mas o Voivoda já esteve na zona do rebaixamento. Por isso que eu estou perguntando. Aliás, sai de lá. Por isso que eu fui irônico. Conscientemente, né? Vou abandonar aqui o brasileiro, vou jogar a competição internacional, agora vou voltar para o brasileiro e vou escapar. Mas dão todas as condições que o Voivoda tem de paz para trabalhar no futebol do Fortaleza. Aquilo que o faz permanecer diante de propostas que eu acredito serem incríveis que ele já tenha recebido, para ganhar muito mais. E ele fala, vou ficar no Fortaleza. São Paulo oferece isso? Os jogadores que o Zubeldia pede, em regra o São Paulo não contrata. O Fortaleza contrata do Voivoda. Não estou nem discutindo os valores, tá? Até porque o Voivoda já vai pedir dentro de um padrão que o Fortaleza pode contratar. Pode pedir, né? Por exemplo, o São Paulo quis contratar o Savarino. O Savarino não quis ir para o São Paulo. Só vou interromper vocês rapidinho, porque o Rogério Ceni vai falar, e a gente sabe como foi o dia, como a pressão está grande em cima do Rogério Ceni. Vamos ouvir o treinador do Bahia. Boa noite, eu não me sinto confortável em conviver com derrotas. E eu acho que nós fizemos um jogo onde nós merecíamos algo melhor, né? Eu acho que o primeiro tempo muito equilibrado, infelizmente nós numa saída de bola errada acabamos sofrendo gol, aí a gente tem que se expor um pouco mais. São Paulo é um time que toca bem a bola. Então é sempre desconfortável quando você tem que conviver com o momento de derrotas. É muito mais fácil para um treinador, para os jogadores, enfim, para todos. Passar pelos momentos onde a gente segue 3, 4, 5, 6 jogos sem derrota, como já teve nesse campeonato. Agora é um momento que a gente tem que se unir, se fechar, para tentar, nas últimas 6 rodadas, eu acho que o jogo de sábado passa a ser um jogo muito importante para nós, porque depois tem uma parada antes do Palmeiras. O Palmeiras é um time que concorre pelo título, Juventude no momento também que precisa do seu resultado. Nós vamos ter que montar uma equipe que reverta essa situação para a gente se manter nessa briga pelas 7 primeiras posições. Rogério, eu observei no jogo de hoje, não obstante a falha do Marcos Felipe, mas uma falha numa cobertura no lateral e termina acontecendo o segundo gol da equipe do São Paulo. E o terceiro gol, que praticamente no jogo já estava definido, mas existia uma falha também, na minha opinião, do Lúcio, que ele teve o gol à sua frente e ele deu um drible, puxar para bater no gol. Independente disso, observei também algumas falhas no início do jogo, tipo Jean Lucas com a bola dominada, tendo a condição de passar para um companheiro que estava melhor colocado, e ele tentou fazer alguma jogada, alguma situação mais de efeito. Como é que você pode analisar tudo isso? Bom, eu, assim, não consigo lembrar exatamente de todos os lances. Esse do Lúcio eu lembro, uma bola que alguém trava na entrada da área, sobe pro Juba, alguém chuta, bate no pé do Juba e volta pro Lúcio, essa bola que origina o terceiro gol. Eu acho que depois do segundo gol, eu acho que o time aí se perde um pouquinho por tentar agredir muito o São Paulo e buscar o gol. Acho que não se omitiu, acho que a postura hoje foi totalmente distinta do que foi o jogo contra o Vasco. Tomadas de decisão, elas fazem parte no calor do jogo, você cometer erros, né? O segundo gol, o problema é que ele se origina de um lateral, né? Nós dominamos a bola, acabamos perdemos novamente a segunda dividida. Depois acho que o Canu pega no pé do Luciano, volta
E o jogador de São Paulo entra nas costas do Juba e faz o gol. Mas assim, ali são tomadas de decisões dos jogadores. Quando ela sobra na entrada da área, às vezes o jogador se sente confortável em tirar mais uma bola, como foi o caso do Lute para o pé direito, que é o pé forte dele de batida. Perdeu a bola, acontece. Eu acho que ele se dedicou muito no jogo. Eu acho que o próprio Jean Lucas teve uma atuação positiva. Eu acho que ele se entregou, correu bem diferente do que foi no último jogo contra o Vasco. Então, assim, em matéria de atitude, de postura, eu não posso falar nada do meu time hoje. Eu acho que nós jogamos para... Juro, eu sei que é muito difícil, você perde um jogo 3-0. Eu acho que um gol vai sendo consequência de você tentar cada vez mais pressionar o adversário, e quando o adversário é muito qualificado, se você erra um pouquinho a pressão, você acaba sofrendo mais chances. Mas eu acho que nós merecemos uma sorte melhor no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Vamos lá, muitos erros individuais. Eu só quero fazer um comparativo aqui. A gente falou da campanha do Vasco, certo? Uma correçãozinha. Faça, foi a por última rodada, só para deixar claro que o São Paulo ganhou seu último jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro passado. Depois teve o jogo em casa para fechar o campeonato. Perfeito. Então assim, ó, a gente tem essas imagens aí, isso aí foi do dia de hoje, da madrugada e tal, etc. Rogério Ceni pendurado, ele como se tivesse sido enforcado, o treinador do Bahia e tal, uma pressão gigante. Ceni... Enfim, fora, não tem graça nenhuma. Pois é, né? A gente chegou nesse momento, covarde e tal. Só uma coisa, vamos lá, rapidinho, só tem 3 minutinhos aqui, mas muito rápido. A gente falou que o Vasco, apesar de toda a situação, o Vasco foi semifinalista de Copa do Brasil, o Vasco tá ali, já não briga mais contra rebaixamento, diferente do ano passado. Então, tá bom, né? O São Paulo não ganhou título, etc., mas chegou onde deu na Libertadores, na Copa do Brasil, foi eliminado por times superiores. E hoje está brigando ali por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Tá ok? Ok. O Bahia, gente, eu sei que a sequência é ruim, mas o Cruzeiro também teve essa sequência ruim, que está ali em cima, inclusive caiu o treinador e tudo. O Bahia, ele está em 7º lugar, com 46 pontos. Se abrir uma vaguinha ali de Libertadores, pode abrir esse 7, ele está nessa briga. Pode ir para Libertadores. Quando foi a última vez que o Bahia frequentou uma Libertadores? Então, assim, eu quero entender, claro, o desempenho não está legal, claro que o futebol apresentado não está dos melhores, está perdendo muitos gols e tal, alguns resultados até injustos, mas tá bom, tá ruim ou tá na média essa campanha do Bahia? Eu esperava mais quando vi a formação do elenco. E... Com Everton Ribeiro, com o Jean Lucas, com o Carlos Alexandre. O meio campo é muito forte. Sim. E quando o Jean falava sobre o número de chances criadas no campeonato e o número de chances aproveitadas, eu não coloco isso na conta do técnico. Eu coloco que a minha avaliação do elenco não foi precisa. O Bahia precisava de atacantes melhores. Bahia decepciona? Essa é a palavra? Decepciona? Não, William. É porque parecia que não seria desse jeito até o final. Mas acho que como a grande avaliação o elenco não é também... o elenco tem controle de jogo, mas morde pouco e finaliza muito mal. Então acho que tem um problema no ataque. Jean. Acho que basicamente é isso que eu falei. Óbvio que o técnico tem responsabilidade. Eu acho que tem que ter responsabilidade no mau momento que o time vive. E o próprio Ceni não se exime dessa responsabilidade. Mas é o que eu disse antes. Olhando para o que tem sido os jogos, eu não vi todos os jogos do Bahia, mas vi vários dos jogos. Inclusive a partida de hoje, né? A quantidade de chances que o Bahia chegou, que criou, o número de finalizações que conseguiu, e aí, assim, você entrega um gol de presente para o adversário. Sim. Quando você está melhor, quando você está produzindo bastante, você desperdiça todos os gols que o Bahia desperdiçou. Não é de hoje só, isso tem acontecido muito. Eu não consigo colocar tudo isso na responsabilidade do técnico, mas é o padrão aqui, colocar as coisas na responsabilidade do técnico. Olhando para a classificação, você vai me perguntar, é uma classificação decepcionante? Não, não é. Basta olhar para quem está acima dele. Porque você vai olhar, vai para o Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Internacional. O próprio Fortaleza. O Fortaleza é um caso à parte. Eu acho que o Fortaleza é um caso, é um mérito que vai para além do elenco. Claro. Vai para além do elenco. Então, assim, todos os times que estão ali acima dele, talvez exceção feita ao Fortaleza, você não fala que tem elencos piores do que o Bahia. Então, não sei. A campanha não é terrível, mas claro, aí tudo, como sempre acontece também no Brasil, a expectativa que você gera no momento que você está numa melhor colocação. Sim. Se todo mundo espera no começo do campeonato que você termine no 8º lugar e você passa 5, 6 rodadas na 4ª colocação, você fica refém do sucesso. Oitavo, você está ferrado. Refém do sucesso.
Vamos para o intervalo. É isso, galera. Vitória importante do São Paulo contra o Bahia. Pessoal aí da ESPN Brasil analisando, falando sobre essa vitória importante do São Paulo. Muito importante vencer para se manter ali no G6. E o São Paulo agora abre uma boa vantagem para o Bahia, que é o 7º colocado. Esse que era um confronto direto. Então esses 3 pontos aí eram muito importantes contra o Bahia. O Internacional venceu. Agora no momento está no G6. O Flamengo joga contra o Cruzeiro. Vencendo pode passar o Internacional, né? E entrar no G4. Mas foi uma vitória importante do São Paulo. O São Paulo fez a sua parte e conquistou esses 3 pontos. O primeiro gol do Luiz Gustavo. Um vacilo ali do goleiro do Bahia, o Marcos Felipe. Acabou vacilando, saindo errado, né? Tocou a bola para o Luiz Gustavo, ele fez o gol. O Wellington Rato fez o segundo e o Lucas fechou a conta aí, o 3-0 para o São Paulo, uma vitória importante. Não foi aquele grande jogo, né? Aquela grande atuação do São Paulo, mas foi um resultado muito importante, né? Para o time do São Paulo, os 3 pontos aí muito importantes. Lembrando que pode abrir, né, um G6 aí, vaga direta para a Libertadores, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e o Botafogo for campeão, né, da Libertadores, pode abrir aí um G6, vaga direta, dependendo, né, pode abrir até um G8 aí com pré-Libertadores. Mas é aguardar agora a sequência dos próximos jogos. Próxima partida do São Paulo contra o Atlético Paranaense, jogo fora de casa, no sábado às 21 horas. O São Paulo visita o Atlético Paranaense, que é um time que está desesperado ali na parte de baixo da tabela, né? O Atlético Paranaense correndo o risco de ser rebaixado. Vamos aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. O que você achou da partida? Comenta aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.